Deus seja louvado. Para mim é um grande privilégio estar aqui nessa manhã contigo. Eu sou fruto, como filho de pastor, neto de pastor, fui criado em ambientes como esse. E eu sou fruto do ministério da comunidade que começou, dali veio a Sara Nossa Terra. Estava conversando agora com o bispo Robson Rodovalho, né? Ou seja, desde que eu me entendo por gente, eu escuto as pregações do bispo. E como esse ministério edificou minha família, minha casa. Então vocês são privilegiados porque não são todas as pessoas que têm a oportunidade de estarem debaixo de uma direção de um general do reino. Então eu me sinto privilegiado em poder compartilhar com vocês nessa manhã. E quero agradecer e honrar profundamente a vida do bispo Robson. Pedir uma forte salva de palmas. Obrigado, bispo. Para mim é uma honra, muito obrigado. Ser homem, hoje em dia, sempre foi difícil, mas hoje em dia está mais difícil ainda. Porque você precisa tomar relativamente cedo uma decisão muito importante, que é de se casar. Não, primeiro está mais difícil. Hoje em dia você tem que decidir se é homem mesmo. Decidiu? Não, gosto de mulher. Decidi. Agora você quer se casar. Por que você quer se casar? São vários motivos. Se você é crente, a Bíblia diz que se você não pode se abrasar, se você está muito abrasado, é melhor se casar. A gente dos 12 anos para frente já fica abrasado, já quer casar. É ou não é? Aí você fala assim, poxa, eu tenho que casar porque eu não posso ficar jogado por aí. Não posso ficar em fornicação, não posso ficar em pecado. E aí você é pressionado, seja pela sociedade, pela família, pela necessidade do sexo, ou pela necessidade afetiva, alguém cuidando de você. Eu já vou chegar lá. Nós temos uma profunda necessidade como homens de sermos cuidados. É por isso que quem é casado aqui há muito tempo, quem é casado aqui há mais de 15 anos, mais de 15, você já sabe, a sua mulher se torna meio que tua mãe. Por que você deixou o negócio ali? Não bota o negócio aqui em cima, pega lá, já tomou banho, não sei o quê, essa camisa tá feia, troca essa camisa. É meio que a mãe, não é isso? Quanto mais tempo passa, menos vocês se encontram para as coisas boas e mais ordens você recebe. Mas o que é isso? O homem tem a necessidade do cuidado e a mulher gosta de cuidar. Então a gente tem que tomar uma decisão muito difícil relativamente cedo, que é com quem nós vamos passar a nossa vida, com quem nós vamos dividir a nossa caminhada na terra. Essa é uma decisão muito complicada. Por quê? Eu casei com 24 anos, comecei a namorar minha esposa com 21 para 22. Com 21, com 22, você sabe o que é da vida? Sim ou não? Sim ou não? Quase nunca, você sabe. Pode ter a exceção do cara que tem uma revelação divina, Deus apareceu para ele e falou, pode. Mas quase nunca com 21 anos você sabe o que é. Só que com 16 para 17 você já tem que decidir que faculdade vai fazer. Geralmente a cobrança financeira da provisão disso tudo vai vir do homem. O homem vai ter que dar um jeito. Trabalhar para sustentar a nova família que está formando, para pagar a faculdade, para isso, para aquilo. Tem uma responsabilidade social em cima do homem. E aí, está ganhando quanto? Com que carro você está? Está prosperando, não está? Está melhor do que antes? Tá? Toda essa responsabilidade é em cima do homem. Você pode ver que você, para casar, quem é solteiro aqui, para casar com uma mulher, você nunca vai perguntar quanto ela ganha, mas a mulher quer saber quanto você ganha. É ou não é, gente? Lógico, é uma questão social. Não é que a mulher é interesseira, não. A mulher não quer... Homem assim, eu vou sair da casa do meu pai, eu quero alguém que me sustente. Mas o homem não está com essa mesma preocupação com a mulher. Você ganha quanto para ver se você pode me sustentar? O homem não tem essa preocupação, porque é instintivo o homem querer prosperar financeiramente para poder ser o provedor. É instinto. É instinto do homem. Mas olha como é que é difícil ser homem. Você é criado. Vou partir do exemplo que você foi bem criado, com papai e com mamãe. A maioria não teve essa chance. Ou o pai foi embora, ou a mãe tinha algum tipo de problema. Mas vamos supor que você teve a bênção de ser criado pelo pai e a mãe. Quem é que teve essa bênção de ser criado pelo pai e pela mãe? Você não deveria ter desculpa na vida. Teve pai e mãe, teve Deus. A desculpa que você está dando aí é muito fraquinha.
Porque socialmente, psicologicamente falando, teologicamente falando, você teve tudo que precisa para dar certo. Quem foi abandonado pelo pai, violentado pelo próprio pai, quem teve uma mãe narcisista ou com problemas de bebida ou psicológicos, essa pessoa, pelas estatísticas, tem uma chance muito grande de ter sérios problemas emocionais na fase da juventude e na fase adulta. Sérios problemas emocionais. Mas você que foi criado por pai e mãe, teve Deus no coração, mesmo com tudo isso, você teve que passar por momentos difíceis. Qual faculdade eu vou fazer? E muito cedo para decidir. Com quem eu vou me casar? E é muito cedo para decidir. Porque nesse inteirinho você não pode estar fazendo besteira, você não pode estar tentando a vida. Então você tem que acertar. Logo, uma coisa eu percebi. Um homem que não tem o coração de Davi. Lembra do rei Davi, da Bíblia? Um homem que não tem o coração de Davi, desde a sua tenra idade, não tem muitas chances de dar certo. Não fazendo tudo certo, não cumprindo os princípios. Por quê? Qual é o coração de Davi? É aquele coração que está tudo dando errado na vida dele, ele se ajoelha, pega a tal, que ele nem tinha direito de usar, coloca no ombro dele e começa: Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Ele faz essa oração quando os amalequitas entram na cidade de Ziglag, onde ele estava escondido com a sua esposa, com seus filhos. Eles sequestram suas esposas, seus filhos, roubam seus bens. E Davi, sendo um homem de guerra, um homem que tinha tudo na mão, poderoso, primeiro ele se ajoelha e consulta ao Senhor. Não vou tomar nenhuma atitude que eu posso tomar. Sou forte, mas não vou contar com isso. Sou poderoso, mas não vou contar com isso. Tenho um exército, mas não vou contar com isso. Primeiro eu vou me ajoelhar e consultar. Senhor, eu uso minha força para isso? E aí Deus responde: pode ir, porque ainda hoje você vai alcançá-los. Eu tenho para mim, com os anos de vida que eu tenho, 18 anos de casado, 4 filhos, com a experiência de atender centenas e centenas de pessoas, milhares e milhões na internet, de que um homem que não tem o coração de Davi, eu vou te dar hoje algumas características de hombridade que você tem que ter. A primeira, para você começar bem, é ter o coração de Davi. Ainda assim Davi errou, ainda assim Davi pecou, mas o coração dele era um coração segundo o coração de Deus. Como assim? Ele errava porque era ser humano, mas se arrependia rápido. Para quem está anotando, anote isso. Ele errava, é ser humano, mas se arrependia rápido. Homem que não sabe se arrepender, homem que por orgulho, ou por vergonha, ou por qualquer outro motivo, mantém o erro, não é homem. Homem que é homem na Bíblia é o que se arrepende rápido. Errou, pediu perdão, se arrependeu, se humilha, resolve. Agora, se você tem um coração, independentemente da idade que você está hoje, se você tem um coração segundo o coração de Deus, o coração de Davi, você vai começar a errar muito menos a partir de hoje. Por quê? Porque você vai consultar ao Senhor para tomar qualquer atitude, você vai ser humilde nas decisões, não vai cometer injustiça. Você imagina que Davi era um homem de guerra, mas não deixava nenhuma injustiça, mesmo em ambientes de guerra, acontecerem. Quando matava alguém inocente, Davi mandava matar o cara que matou. Quando tinha alguma coisa fora do padrão, por exemplo, quando o filho de Saul assume, depois que Saul morre, 2 mensageiros de Davi entram na tenda e fazem uma decapitação, corta a cabeça do filho de Saul. E todo feliz entregam na mão de Davi: aqui, Davi, matamos seu inimigo. Davi falou assim: quem são vocês para tocar num rei? E mandou matar os 2 soldados dele. Davi não admitia injustiça. Então o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem com o coração de Davi? Primeiro, um homem que consulta ao Senhor para tudo. Mudo de emprego ou não? Consulta ao Senhor, pede sinal a Deus. Estou com muita dificuldade no meu casamento, consulte ao Senhor. Estou com dificuldade financeira, abro o negócio ou continuo na CLT? Consulte ao Senhor. Que todas as suas decisões e relacionamentos sejam baseados no que Davi tinha, humildade. Apesar de ser rei, de estar sentado no trono, de ter a posição mais alta de um país, sempre foi humilde.
Então, a característica para você começar a ser um homem que dá certo é ter o coração de Davi. Mas tem outras características que você tem que ter como homem para dar certo nessa vida, para avançar. Para você ser um homem que avança, primeiro você tem que zerar os erros do passado e começar bem hoje. Tiago, eu não tive a oportunidade de ter um bom pai, ou de crescer com a minha mãe, ou de conhecer Deus desde o início, fiz muita besteira, cometi muitas coisas que eu me arrependo. Olha a boa notícia, você está no único lugar onde teu passado não importa, a igreja do Senhor Jesus. É o único lugar. Agora, apesar do teu passado não importar, o teu futuro importa. Então o que você fez para trás, Deus nos dá uma oportunidade linda. Eu perdoo os teus pecados, eu jogo no mar do esquecimento, eu borro todo o teu passado com o sangue que eu derramei na cruz. Mas a partir de hoje, não tem mais desculpinha não. Agora nós vamos construir um futuro juntos. Então, para começar bem, você tem que ter o coração de Davi. Agora, para começar a avançar, você vai ter que ter a mentalidade de Jacó. O que é a mentalidade de Jacó? Vou te explicar. Jacó era um cara que sabia o que queria e que não tinha preguicinha de correr atrás do que queria. A Bíblia deixa claro que desde o ventre, Jacó queria a bênção. Sabe qual é o bonito da palavra bênção? É que significa qualquer coisa. Se eu perguntar para você assim, o que é ser abençoado? Você vai responder uma coisa que você quer muito. E se eu perguntar para o outro, o que é ser abençoado? Ele vai responder uma coisa diferente daquele ali, porque é outra coisa que ele quer. Para você ser abençoado, pode ser ter um casamento bom, pode ser ter dinheiro, pode ser estar com saúde. Ser abençoado para você é sempre o oposto de alguma tragédia que você presenciou. Então, por exemplo, eu acabei de perder há pouco tempo atrás minha mãe e minha sogra. Minha sogra morreu de câncer naqueles estados terminais terríveis. Então a minha visão sobre bênção mudou muito. Antigamente eu achava que bênção, na minha mentalidade, era você estar abençoado financeiramente. Pô, Deus está comigo. Depois da morte da minha sogra eu falei, não. Se eu não tiver uma doença que me derrube, eu já estou abençoado. Muda completamente. Quem está entendendo? Então, você definir o que você quer, o que é bênção para você, e correr atrás disso, vai fazer com que você tenha a mentalidade de Jacó. Jacó, ele era gêmeo com Esaú, Esaú sai primeiro da barriga e a Bíblia diz que ele vem com a mão segurando o calcanhar, ele, tipo indignado, como é que esse cara saiu primeiro? O cara que já nasce com desejo de vencer. Um monte de homem que não tem desejo de vencer, acostumado com o salário que ganha, a casa toda suja ele acha normal, não tem sonho nenhum, não tem objetivo nenhum. Jacó não. Jacó sabia o que queria, eu quero minha bênção. E aí Esaú, ele cresce com habilidade para caça. Ele faz algo muito mais másculo que Jacó, muito mais masculino. Ele era um caçador. Jacó, diz a Bíblia, habitava em tendas. Ficava na casa preparando comida. Só que é o seguinte, enquanto Esaú estava gastando sua energia física para caçar, Jacó estava desenrolando a sua intelectualidade para negociar. No mundo do business, tem uma expressão que se chama ócio criativo. O que é o ócio criativo? Os maiores bilionários do mundo foram entrevistados e a característica em comum entre os homens como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, os caras que criaram um projeto que mudou o mundo, eles tiveram uma característica em comum que foi o ócio criativo. O que é o ócio? O cara parado sem fazer nada, só que usando sua mente, pensando, criando projetos. O cara fica, será que isso vai dar certo? Como é que essa rede social vai dar certo? Como é que eu vou fazer um foguete decolar? Como é que eu vou criar um carro elétrico? Ócio criativo. Quem está muito ocupado no braçal, não tem muito tempo para pensar, concorda? Sim ou não? Quem ganha mais financeiramente? O cara que está de 7 da manhã às 7 da noite com a pá na mão, com a enxada na mão? Ou quem está sentado atrás de uma mesa, no ar-condicionado?
Aparentemente esse aqui está trabalhando mais, correto? Mas quem está ganhando mais? Geralmente, quem está sentado na mesa no ar-condicionado. Por quê? Porque nós não somos recompensados pela força do nosso braço, mas pela produção da nossa mente. Quem está entendendo? Jacó então estava nas tendas, preparando a comida, tinha tempo, baixa energia física e tempo para desenvolver o intelecto, para pensar no futuro. Esaú volta de um dia cansado. Vou dar uma dica para você: nunca faça nada que é sério cansado. Não discuta com a tua mulher cansado, não vá fazer compras cansado, não gaste nada na internet cansado, não negocie cansado, porque Davi caiu com Batseba, porque no tempo que as pessoas saíram para a guerra, que os reis saíram para a guerra, ele cansado ficou no palácio. Você cansado não pensa bem. Esaú entra cansado em casa e começa a reclamar: nossa, eu estou cheio de fome, prepara algo para eu comer. Do nada Jacó tira uma ideia: já sei, por que você não me vende tua primogenitura e eu te entrego esse prato de lentilha? Essa história na Bíblia acontece do nada, mas há quantos dias, semanas ou meses, Jacó ali preparando a comida estava planejando o negócio. Quando ele vê a oportunidade, qual é a oportunidade? Esse cara está cansado e está querendo muito. Eu tenho o que ele quer e não estou cansado, eu tenho tempo para negociar. Vou ganhar ele no cansaço. Fala assim: olha, você me dá o que eu quero, porque quem sabe o que quer vai conseguir. Quem sabe o que quer tem paciência para esperar. Quem sabe o que quer pensa na estratégia para chegar lá. Jacó sabia o que queria, então ele falou assim: me vende. Aí Esaú falou assim: de que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? E aí ele dá a primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, tão baratinho. E Jacó dá o primeiro passo rumo ao que ele queria: a bênção. Depois ele vai ter que fazer uma segunda coisa. Ele vai ter que agora ter a mão de Isaac, a mão do seu pai sobre a sua cabeça. Então ele vai se disfarçar de Esaú, que era homem peludo. Ele coloca peles de animais no braço e vai lá. O pai dele já estava cego por causa da idade, e ele finge que é Esaú para poder ter a bênção, a mão do pai sobre a cabeça dele. Você fala assim: Tiago, mas isso não é errado? É errado enganar os outros? Sim ou não? Ah, que susto, é errado. Se você cometeu algum pecado, você vai ser perdoado por Deus? Sim ou não? Com exceção de um: o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com exceção desse, qualquer outro pecado vai ser perdoado por Deus. Então, Jacó ter enganado seu pai é levá-lo para o inferno, porque quem se arrepende dos seus pecados é perdoado. Mas todo pecado é uma semente plantada, e tudo que você planta, colhe. Aí Jacó, anos depois, se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Fala assim: estou apaixonado. Com quem eu tenho que falar? Com o pai, com Labão. Labão, eu quero casar com a tua filha. Ele falou assim: aqui, para casar, tem que trabalhar. Tá bom, quanto tempo? 7 anos. Imagina, irmão, tu 7 anos trabalhando para os outros de graça para poder casar com alguém. Hoje em dia a gente está querendo que a mulher trabalhe para casar com a gente. Hoje em dia mudou muito. Ele trabalhou 7 anos da vida dele para ter aquela mulher. Naquela época não podia pegar antes não, hein? 7 anos sem encostar nela. 7 anos esperando. Quando chega a lua de mel, que é quando você está já no ar, agora vai. É minha recompensa. De uma outra mulher. Labão engana ele. Entrega a Lia, que era a irmã mais velha e mais feia. E aquele não gostava. E ele acorda de manhã e fala assim: o que você fez comigo? Eu trabalhei por Raquel. Bom, então, rapaz, aqui em casa é assim: primeiro eu caso a mais velha, depois a mais nova. Se você quiser a mais nova, mais 7 anos. Isso é ser enganado ou não é? Tudo que a gente planta, a gente vai. Então, só para você entender que nada na Bíblia, mesmo que pareça um erro, fica impune. Jacó vai pagar esse engano.
Mas ele, para conseguir a bênção do pai, ele enganou. E ele começa a ser tão abençoado que Esaú começa a ter uma inveja, começa a persegui-lo, e ele vai ter que fugir. Às vezes você não fez nada e tem que fugir de algum lugar. Isso eu costumo chamar de zona de expulsão. É quando Deus te coloca numa situação em que você não plantou para aquilo acontecer, mas tudo está te empurrando para fora. Quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes eu morava no Rio de Janeiro, minha segurança emocional estava lá, minha família estava lá, minha igreja que eu frequentava, tudo era lá. Eu comecei a ser perseguido, quebrei a empresa, comecei a ser perseguido de uma tal forma. Os pastores da igreja que eu frequentava praticamente pediram para eu me retirar. Porque eu estava uma vergonha para a igreja. Por causa da situação que eu estava. Eu fui expulso. Eu cheguei em casa e falei, Janine, não tem mais nada para o Rio de Janeiro, para a gente tem que sair daqui, é só vergonha. Eu literalmente fui expulso, eu não queria, eu não fiz nada para aquilo acontecer. Mas fui. E quando eu pisei em São Paulo a primeira vez, a minha vida começou, a nova fase do Tiago começou. Então você nunca sabe o porquê Deus está te expulsando de um lugar. Às vezes não é da cidade, às vezes é de um emprego, às vezes é de uma situação, às vezes é de uma amizade. Mas você nunca sabe por que Ele está fazendo isso. Ele está vendo um futuro que você ainda não enxergou. Deus sabe por que te expulsa dos lugares. Ele sabe. E aí Jacó tem que ser, ele foi expulso praticamente, ele começa a fugir, atravessa o Rio Jordão, e ele dorme num lugar que ele não sabia, mas ali era a casa de Deus, Betel. Um homem que estava acostumado a dormir em tendas de luxo, agora vai dormir em cima de uma pedra, com a cabeça na pedra, e um anjo aparece para ele. Eu confesso que se um anjo aparecer para mim, ou eu vou me prostrar aos pés, ou eu vou desmaiar. É um dos dois. Jacó saiu na mão com o anjo. Eu não sei de onde veio esse negócio. O cara vê um anjo e quer saber. Vamos ver se ele é bom de luta. E o anjo, brigando com ele, não está entendendo nada. Ele fala assim, o que está acontecendo? Porque eu desço do céu há muitos anos, mas nunca vi um ser humano querer cair na mão com um anjo. Jacó falou assim, não vou te largar. Se você não, quem sabe o que quer, luta com Deus para conseguir. Rapaz, homem tem que saber o que quer. Se eu casei com a minha esposa, eu tenho que saber o que eu quero. Para eu ter meus 4 filhos à minha volta, é isso que eu quero? Ser cuidado pela minha esposa até o fim? É isso que eu quero? Ter meus 4 filhos me admirando até o fim? Então eu vou ter que dar vários nãos. Não para tentação sexual, vou ter que dizer não. Não é que não tenha, é que tem que dizer não, pô. Você sabe o que quer, pô. Você consegue imaginar o teu fim? Para o teu fim ser o que você está imaginando de bom? Teus filhos do teu lado, teus netos ao redor da tua mesa, prosperidade na tua casa, alguém cuidando de você na saúde ou na doença, você vai ter que começar a plantar agora. Quando você sabe o que quer, fica mais fácil dizer não para as coisas que hoje você não resiste. Porque a mesma tentação que você tem, todo mundo aqui tem, filho. Só que uns aprenderam a dizer não. Por quê? Tem um coração de Davi, mas a mentalidade de Jacó. Eu tenho um coração humilde, arrependido de Davi, mas eu tenho uma mente forte de Jacó. Eu vou lá atrás do que eu quero isso, e qual é o preço que eu tenho que pagar para ter? Eu decidi algumas coisas na minha juventude, que hoje aos 42 anos eu estou colhendo. Outra coisa, não vem com esse negócio de achar que você vai fazer uma coisa hoje e amanhã vai colher, não. Com 19 anos de idade eu decidi, eu não vou ser pobre mais, não aguento isso aqui. Só pegar ônibus, juntar dinheiro para comer um cachorro quente no final do dia, não aguento. Não ter dinheiro para nada, não conseguia pagar meu casamento, não conseguia fazer nada. Não aguento mais, com 19 anos eu dei um grito de independência. Eu comecei a ganhar dinheiro com 30 e pouco. Foi mais de 15 anos de processo. Gente, nada é de um dia para o outro. Quer coisa rápida, pede para Deus te levar aqui lá no céu, você não tem nem noção de tempo. Aqui na terra são processos.
Você decide hoje e vai ter que fazer muito tempo a coisa certa para amanhã, depois de amanhã chegar o resultado. Não é de um dia para o outro, não. Você sai daqui, eu vou mudar meu casamento. Você acha só porque chegou em casa falando, amor, vou mudar nosso casamento, amanhã ela vai estar feliz? Você 20 anos perturbando a cabeça dela? É um processo, sim ou não? Não tem jeito. Jacó não era só um homem que sabia o que queria, era um homem que sabia lidar com processos. Mas além de você ter que ter o coração de Davi, a mentalidade de Jacó, que é a mentalidade que sabe o que quer, você tem que ser forte e corajoso, como Josué. Só que Josué não era forte e corajoso por natureza. Tanto que Deus, quando vai deixar uma missão com Josué, Deus tem que aparecer e falar assim, Josué, ser forte e seja forte e corajoso, não desmaie. Quando Deus aparece para falar alguma coisa contigo, é porque você tem um problema naquilo. Ou seja, se você é um cara fit, que vai para a academia todo dia, não come carboidrato, farinha branca, doce, Deus nunca vai aparecer para você, meu filho. Por que comes tanto? Seja fit, porque você já é. Se Josué fosse corajoso, Deus não precisaria mandar essa mensagem para ele. Quem está entendendo? Nem tudo que você vai precisar para ser um homem de valor e avançar na vida está dentro de você agora. Muita coisa você vai ter que conquistar com a força e a coragem. Muitas pessoas, muitos homens não tiveram a coragem de sair dos seus empregos e montar o seu próprio negócio, porque ali estaria a sua prosperidade, porque você não tinha coragem de fazer. Aí Deus te ama tanto. Deus, Ele tem uma missão tão grande para você que Ele vai e faz o teu patrão te mandar embora. Ah, não quer sair não? Manda ele embora. Aí o patrão te manda embora. Aí você vem para a igreja chorar, fazer campanha das 7 semanas para voltar para o emprego. Aí Deus falou, aí não, aí ele não entendeu. Vou ter que levar esse obreiro. Só levando para a glória ele vai entender. Deus está fazendo de tudo para você começar o teu negócio e você está fazendo de tudo para voltar da onde Ele quer que você saia. Para algumas pessoas que estão aqui, o problema não é ter o coração de Davi, não. Às vezes você é um rapaz arrependido, um homem de bom coração, que teme a Deus, que ora ao Senhor. Às vezes o que está faltando para você é coragem mesmo. Parar de desmaiar diante da situação. Ah, meu Deus, o governo novo entrou, acabou tudo para mim. Vários amigos meus, gente que vocês conhecem, gente conhecida, me ligou, Thiago, é melhor fugir do Brasil, vai acabar tudo. Eu falei, jovem, que Deus você está servindo? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. E se Ele quiser que a gente fique na cova dos leões, a gente vai ficar, só que o leão não vai morder a gente. Está na Bíblia. Você está com medo de quê? Tem gente com medo de coisa que nem aconteceu. Eu estava orando uma vez com um amigo meu, homem de Deus, vocês conhecem, homem de Deus. Estava orando no quarto, bispo, se preparando para uns eventos que a gente ia fazer. Do nada ele fala assim para mim, Thiago, vamos diminuir a oração. Eu falei, por quê? A gente estava orando em línguas, falando, andando de lado. Ele falou, eu estou sentindo uma presença muito forte. Eu falei, o que tem a ver com diminuir a oração? Cara, eu acho que é um anjo que vai se posicionar aqui. Eu falei, e aí ele? Pô, já apareceu um anjo, eu vou desmaiar aqui, rapaz, vamos parar de orar, tá bom já. O cara estava com medo do anjo. Jacó caiu na mão com o anjo e o cara queria parar de orar porque estava com medo de um anjo aparecer, de tão forte que estava. Eu falei assim, rapaz, ser forte e corajoso. Não dá para a gente ter medo das coisas espirituais, não dá para ter medo de largar a estabilidade de um saláriozinho para correr atrás do teu sonho. Não dá para ter medo de servir na igreja, com medo que os outros vão falar, os outros não pagam a tua conta não, rapaz. Vem para a igreja e ainda vem que te Bíblia debaixo do braço. Ninguém vai pagar teus boletos. Agora Deus vai ter um compromisso contigo até o último dia da tua vida. Deus vai. Agora, você tem que ter coração de Davi. Você tem que ter mentalidade de Jacó.
Você tem que ter força e coragem de Josué. Só para você lembrar, Josué foi quem tomou a terra prometida. Josué foi quem deu acesso a uma geração à terra que mana leite e mel. Quando você tem força e coragem, não é só você que entra na terra que mana leite e mel, não. É todo mundo que está atrás de você, a tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, da coragem que vai sair de você. A tua geração vai entrar pela força que você vai ter. Agora, uma coisa muito impressionante que você tem que lembrar é que a gente pede coisas a Deus que Ele não pode dar, porque é a nossa parte. Ele fala para Josué assim, ó: ser forte e... Se fosse para Deus dar força e coragem, Ele não mandava ele ter. Fala assim: toma, meu filho, força e coragem, você vai precisar. Ele fala: você seja forte e você tenha coragem. Não desanima. Deus não dá ânimo, Deus não dá força, Deus não dá coragem. Você é quem tem que ter. Está na Bíblia, não sou eu que estou achando, não. Não desanima. Quem não tem que desanimar é você. Quem tem que ter força é você, que tem que ter coragem é você. Agora, você com força, coragem e ânimo vai conquistar coisa que ninguém conquista. Terra prometida é para quem tem força e coragem. Mas além de você ter que ter mentalidade de Jacó, coração de Davi, força de Josué, você tem que ter sonhos de José. Por que sonhos? Porque o sonho funciona como uma anestesia contra as dores da vida. Uma pessoa que está sonhando, ela não se ofende com qualquer um, ela não sente as dores dos ataques, dos haters, porque ela está tão focada no que está por vir, que ela não fica olhando tanto, ela não se distrai. É muito importante você lembrar que José teve o sonho aos 17 anos, e isso só se cumpriu aos 30. Ele passou por 13 anos de processo, mas se cumpriu. E todos os sonhos de Jacó eram de governo. Todos os sonhos de Jacó era ele de pé e os outros se prostrando. E aos 30 anos de idade, ele está de pé e uma nação inteira está se prostrando. Só que nesse período dos 13 anos, até preso ele ficou. Não murmurou, não blasfemou contra Deus, não chutou parede de raivinha. Sabe que ele estava na prisão? Trocando cartão. Copeiro, aqui é o meu cartão, lembra de mim, meu WhatsApp é esse aí. Se sair, lembra de mim, fala que eu interpreto sonhos. Ele estava mostrando o talento deles, estava revelando o sonho que estava no coração dele, estava fazendo contato num ambiente onde as pessoas eram humilhadas, escravizadas. Ele estava sonhando. Característica de homens que avançam são homens que sonham. E Deus é tão bom que, conhecendo nossas limitações, Ele sabe que nem todos os homens vão sonhar. Nem todos vão. Então o que Ele faz? Ele pega um sonhador, coloca aqui em cima, para que aqueles que ainda não entendem seus próprios sonhos seguirem um sonho de alguém. Porque todo mundo quer fazer parte de um grande projeto. Em todo o Egito, só José tinha sonhos. Todos seguiam o sonho de José. Não se sinta culpado se você não tem um sonho próprio, porque Deus sempre vai colocar pessoas na tua frente que têm sonhos para você se encaixar. Sempre. Eu sou fruto dos sonhos do meu pai. Eu sou fruto dos sonhos de outras pessoas. Deus sempre vai te encaixar. Hoje você não tem um sonho? Deus vai te encaixar no sonho de alguém e vai dar certo para você. É por isso que é importante você estar nos ambientes certos. Senão você vai sonhar o sonho errado. E se sonhar o sonho errado é tempo perdido, tempo desperdiçado. Agora vem uma coisa difícil. Você tem que ser como Davi, como Jacó, como José, como Josué, mas você não pode ser como Sansão. Tudo na vida é feito do que deve e não deve, né? Você deve ter a mentalidade de Jacó, mas você não deve ter a vida de Sansão. Sansão, para quem não sabe, foi um homem escolhido por Deus. Não era qualquer um, não. Nazireu. Deus deu uma força descomunal para ele.
Deus atendia Sansão o tempo todo. Se você ler o livro de Juízes, tudo que Sansão pedia era imediatamente Deus fazia. Impressionante a força que Sansão tinha com Deus. O contato que Sansão tinha com Deus. E Sansão foi posto como juiz em Israel por 20 anos. Foi autoridade ali. Só que Sansão gostava de tomar decisões sem seguir conselhos. Ele um dia foi à cidade de Tímina, se apaixonou por uma mulher estrangeira. Ele, israelita, se apaixona por uma filisteia e fala para os pais: toma aquela mulher como minha esposa. E os pais falam: Sansão, não faz isso. Ele falou: eu é que sei. Quando você acha que é você quem sabe, que ninguém tem conselho para você, quando você acha que você pode tudo só porque ganha um pouquinho a mais do que os outros, quando você começa realmente a acreditar que é alguma coisa, já começou a tua queda. Já começou. Ali começou. Sansão não caiu ali não, tá? Ele vai continuar falando com Deus durante muito tempo. Ele vai cair lá na frente. Que a queda de um homem não é de um dia para o outro, é construída. É uma construção a queda. Ele começa com um orgulhozinho, não quer escutar pai e mãe, quer provar que sabe de tudo, manda casar com essa mulher, trouxe essa mulher, depois vira um problema para ele, essa mulher é dada a outra pessoa, ele se deita com uma prostituta. A Bíblia diz que ele acabou de deitar com uma prostituta. Ele fala com Deus: Deus, me dá força para eu destruir tal coisa. Deus vai lá e dá. Ou seja, Deus tinha tanta misericórdia de Sansão. E é lógico que a gente está falando de um tempo antes do sacrifício de Jesus, que mesmo com os erros de Sansão, Deus não cortou o contato. Não foi Deus que destruiu Sansão. Sansão se autodestruiu. Ele conseguiu ir até o fim errando. Até o fim errando. Depois que ele se deita com essa prostituta, ele vai a uma cidade, se apaixona por uma filisteia chamada Dalila. E aí você já conhece a história. A Bíblia diz que ele se apaixona por ela. Já não era a questão de sexo, porque isso ele já tinha prostituta, ele já tinha sido casado. Ele se apaixona por ela. E desde que Dalila entra na história, preste muita atenção nisso aqui. Desde que Dalila entra na história até a morte de Sansão, a parte da sexualidade não é citada. A Bíblia não diz que Dalila seduziu sexualmente Sansão. A Bíblia diz que Dalila fazia carinhos em Sansão. Tem homem que, se não cai pelo sexo, cai pelo cuidado. A maioria dos homens bons que eu conheço, o que é um homem bom? Um homem que é de família, um homem de Deus, um homem de caráter, mas que caíram, por exemplo, em adultério, não foi pelo sexo, foi pelo cuidado de outra mulher. Ele começou a conversar no trabalho e aquela mulher começou a cuidar dele. Puxa, você tem que ver essa manchinha aqui. Poxa, você, olha, não come isso que você está comendo no almoço não, come não sei o que. A mulher começou a cuidar dele, a amiga de trabalho. Em 3 meses esse cara estava apaixonado. E fez uma besteira e largou a família. Eu conheci vários casos assim. Deixa claro que Dalila ganhou Sansão pelos cuidados. Deita aqui que eu vou fazer um carinho em você. Aí você fala: minha mulher não cuida de mim, pô. Nem minha mãe fazia esse carinho em mim. E aí você começa a se sentir o cara. Você começa a se sentir protegido. Você começa a se sentir importante. Que o homem tem a necessidade de se sentir importante, de se sentir o único, de se sentir especial. E aí você vai cedendo a esses sentimentos, se apaixonando, e ela consegue tirar dele o segredo de onde estava a sua força. Porque a maioria das pessoas que estão te oferecendo cuidado, que não tem obrigação de você, não é sua mãe, não é sua esposa, está querendo cuidar de você, provavelmente ela está querendo tomar algo que você tem. E lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que por uma prostituta, o máximo que você paga é um pedaço de pão. Mas a mulher adúltera está à caça de vidas preciosas. Toda vez que você vê que a mulher não é prostituta, não é a mulher da vida, e está atrás de alguém, essa pessoa é preciosa no mundo espiritual, está na Bíblia. Então, apesar de Sansão ter se deitado com uma prostituta, Dalila não era. Dalila era uma mulher adúltera, à caça de vidas preciosas.
E aí Sansão, em uma das brincadeiras, acaba contando o verdadeiro segredo. A primeira coisa que fazem quando pegam Sansão, cortar seus cabelos para ele perder a força e arrancar. Sabe por que arrancar os seus olhos? Porque a primeira coisa que o inimigo faz quando você cai é arrancar sua visão. Para você já não enxergar mais nada, para você desistir do futuro, para você se sentir o último, o já era, acabou para mim. Arranca os olhos de Sansão. E o homem que era juiz em Israel e o mais forte, agora virou bobo da corte. Levavam Sansão para o meio do palácio dos filisteus para ficar empurrando ele, brincando com ele, para o pessoal ficar rindo, bêbado, ficar rindo dele. Só que Sansão tinha uma promessa. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O problema é, como você vai estar no dia que Deus cumprir isso? Não tem nada a ver com Deus. Deus, quando dá a promessa para Sansão, fala: você vai libertar o meu povo da mão dos filisteus. Sabe o que acontece no último dia da vida de Sansão? Sansão fala: Deus, me devolve minha força. Só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus. Você acha que Deus vai ceder ao desejo de vingança de um homem? Não foi por Sansão que Deus deu a força. Foi porque Ele tinha prometido que por meio de Sansão o seu povo seria liberto. Sansão vai receber a força de volta, mas vai morrer nessa noite, cego, se suicidando, como bobo da corte. Eu quero terminar minha vida sendo honrado por Deus e pelas pessoas que Ele me entregou, e não como um bobo da corte. Eu sei que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas como eu vou estar nesse dia, depende das decisões que eu estou tomando hoje. Sansão coloca a mão nas duas pilastras e começa a empurrar. Deus dá força para ele por uma última vez. E ele derruba todo o palácio dos filisteus. E a Bíblia diz: e Sansão, no dia da sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, cumpriu o propósito. Terminou com os filisteus. Só que de uma forma trágica e de uma forma que ninguém aqui gostaria de morrer. Se você quer ser um homem que avança, estude os homens que deram certo e os homens que deram errado na Bíblia. Faça o que os homens certos fizeram e exclua da tua vida o que os errados fizeram. Você sabe por que Sansão caiu? Então não haja como Sansão. Você sabe por que Davi foi segundo o coração de Deus? Então faça o que Davi fez segundo o coração de Deus. Você sabe por que Jacó foi o homem abençoado e se tornou riquíssimo? Tenha a mentalidade de Jacó. Você sabe que foi a força e a coragem de Josué que fez ele tomar a terra prometida? Tenha a força e a coragem de Josué. O melhor de tudo é que você não vai precisar de faculdade para ter isso. Você não vai precisar de dinheiro no banco para ter isso. Porque tudo que eu estou te ensinando hoje aqui, os céus podem te dar gratuitamente. Tudo que eu estou ministrando aqui, os céus já prepararam para você. Você só precisa se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero ser um homem que avança. Eu não vou ficar mais ganhando o que eu estou ganhando. Eu não vou ficar mais tratando minha esposa do jeito que eu estou tratando. Eu não vou ficar mais caindo no que eu estou caindo. Eu vou ser um homem que avança. Fica de pé. Quero orar por você. Eu quero declarar que os avanços do céu vão vir sobre a sua vida. Seus negócios vão fluir como nunca antes. A sua casa vai se equilibrar como nunca antes. Você vai começar a ser um homem de verdade. Lembre-se disso, não é milagre de um dia para o outro, é processo. Eu pareço ser bonzinho, né? Mas eu sou homem igualzinho vocês, estou no processo. A cada dia eu melhoro para minha mulher. A cada dia eu tento ser um melhor pai para meus filhos. A cada dia eu tento não errar. A todo dia. A nossa luta vai ser todo dia, até a gente morrer. A nossa luta é todo dia, mas todo dia você pode vencer. Todo dia você pode vencer. Levanta suas mãos em sinal de receber. Pai, nós declaramos um novo tempo. Que a hombridade,
que a honra, o caráter dos homens de Deus sejam estabelecidos, que eles possam avançar para que o reino de Deus cresça, que eles possam ser homens de verdade para que as famílias se estabilizem, para que eles possam ser pais que não vão traumatizar seus filhos, servos que vão honrar seus senhores, empresários que vão multiplicar empregos no nosso país. Nós declaramos em nome de Jesus mentalidade de Jacó, coração de Davi, força de Josué, sonhos de José sobre a vida deles. E que os erros de Sansão e de outros jamais sejam armadilhas para nós, porque nós entregamos nosso coração a Deus, para que Ele faça de nós e do nosso futuro aquilo que Ele quiser. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força. Eu desejo paz e prosperidade para você. Deus abençoe.